Fala galera do YouTube, aula iradíssima de Power BI hoje e nessa aula a gente vai aprender a criar um layout profissional para o nosso dashboard no Power BI. Então é o seguinte, a gente está com um relatório de projetos aqui, um dashboard cru, digamos assim, meio em branco, ele está completo, mas ele não está com layout nenhum específico. Só que a gente vai pegar esse relatório que está cru e a gente vai transformar ele nesse relatório completo de projetos, que é o mesmo dashboard, mesmos gráficos, mesmas informações, só que de fato com layout profissional, layout que impressiona. Então eu recomendo fortemente você ficar até o final da aula e baixar o material que está aqui na descrição. Na descrição você vai ter, primeiro, o relatório cru, você vai ter o relatório já com gabarito, você vai ter o PowerPoint por trás do layout para poder praticar com tudo. Então baixe o material que está aqui embaixo e na descrição também vai ter um mini curso de Power BI para você acessar depois que terminar essa aula, beleza? Bom, antes da gente começar, importante, já sabe, não esquece de deixar o like, porque se você deixar o like nesse vídeo, o YouTube vai entregar para mais pessoas e vai ajudar cada vez mais gente com esse conteúdo, beleza? Então deixa o like e se inscreve no canal para receber vídeo novo aí de Excel, VBA e Power BI todos os dias. Bom, sem mais delongas, vamos montar nosso famoso layout. Então é o seguinte, estou aqui com o nosso relatório em branco, digamos assim, nosso relatório cru. Qual que é o passo a passo para construir um layout profissional, digamos assim? Beleza, o passo número 1, que é o que está feito aqui, é você criar o dashboard propriamente dito. Então você colocar os gráficos, os cartões, todas as informações você colocar e já mais ou menos posicionar minimamente no lugar que você quer que elas fiquem. A partir de agora, depois do dashboard pronto, aí sim a gente vai para a parte do layout, beleza? Porque muita gente fica nessa dúvida, pô, será que primeiro eu preparo o plano de fundo e depois faço o dashboard ou primeiro faço o dashboard? Primeiro você faz o dashboard, porque senão você não vai ter como saber se as informações vão ficar conexas ali. Então primeiro monta o dashboard, bota as informações onde você quer, depois você parte para o layout, para a parte visual, tudo bem? Então vamos lá, o que a gente vai fazer para montar o nosso plano de fundo? E aí a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, não existe um gabarito, não, o plano de fundo, o layout sempre tem que ser assim, assim, assado. Não, ele tem várias formas diferentes, existem vários tipos de layout diferentes, então o legal é você, sempre que puder ver dashboards diferentes e pesquisando para pegar ideias também é bacana. Mas o passo a passo que eu vou te passar aqui nessa aula vai funcionar muito bem para você usar nos seus dashboards, beleza? Então vamos lá, qual que vai ser o passo número 1? Você escolher uma cor que vai ser a cor do seu plano de fundo no dashboard. E o plano de fundo a gente vai montar ele pelo PowerPoint. Mas antes de ir para o PowerPoint, vamos escolher uma cor. Alon, mas por que antes de ir para o PowerPoint a gente vai escolher uma cor? Porque no PowerPoint a gente até pode começar escolhendo cor por lá. Só que eu recomendo você pegar sites que tenham várias opções de cores nelas. Porque aí, em sites de cores, você pode ver quais cores estão sendo mais utilizadas, você pode ver recomendações de cores, e não só aquela paleta de cores do Office com algumas coresinhas mais simples, beleza? Então, vou te passar aqui dois sites que você pode usar para procurar cores. O primeiro deles é esse aqui, ó, HTML Color Codes. O que é isso? É basicamente um site onde ele vai te dar várias e várias opções de cores, e para cada cor, ó, por exemplo, se eu, Alon, gostei desse azul mais escuro aqui, o que você faz com esse azul mais escuro? Quando você clicar no azul que você quer, aqui em cima vai aparecer o código dela, o código daquela cor que você selecionou, que é esse código hexadecimal, tudo bem? E aí é esse código que a gente vai copiar para colar no nosso PowerPoint, beleza? Mas essa não é a cor que eu quero usar ainda, só estou te mostrando aqui alguns exemplos. E o bacana que é o seguinte, quando você vem nesse site, você tem aqui essa opção de Library, que é basicamente uma biblioteca de cores que estão sendo bastante utilizadas pela galera. Então, ó, se você clicar na opção de Library, ele vai te dar, por exemplo, variações da cor preta, variações da cor azul, variações de vários tipos de cores aqui, tudo bem? Então, você pode dar uma boa fuçada para ver uma cor que combine mais com o que você está buscando ali no seu dashboard, beleza? E aí, claro, vai muito de criatividade. Então, por isso que eu falei, quanto mais dashboards você vir, quanto mais dashboard você olhar, mais inspiração você vai ter para criar os seus, tranquilo? Vamos lá, o segundo site que tem cores bacanas, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, é esse aqui, ó, color-x.com. E o legal dele é que ele realmente vai te falando quais são as cores que a galera tá usando. Então tem essa aqui, as últimas que a galera tá usando aqui nesse site. Se você clicar aqui em cima, ó, em paletas, você tem paletas populares, que são combinações de cores que a galera tá usando. E clicando lá em paletas populares, tem várias combinações, ó, cores do Facebook, opções aqui de um verde ali mais esmeralda, um verde azul turquesa, mais ou menos ali, beleza? Uns azuis um pouco mais escuros e tal. Então você pode escolher alguma cor que você quiser. Eu dei uma fuçada aqui no site mais cedo e encontrei uma cor que eu gostei bastante, que é esse azul bem escuro aqui, que ele
ele dá um ar um pouco mais sério para o dashboard, ele fica bem bacana, o dashboard com fundo escuro, ele fica bem profissional, tranquilo? Então gostei aqui desse azul escuro, e aí como que eu escolhi ele? Basicamente, quando você escolhe uma cor aqui, você pode clicar nela, por exemplo, ó, vou clicar aqui na cor azul. Beleza. E aí você quer alguma dessas cores azuis. Ele vai te mostrar os códigos dela, tá vendo? Ó? E aí você pode clicar na cor que você quer, e ele vai te mostrar as informações daquela cor. E aí o legal que a gente vai ver daqui a pouquinho é, primeiro, quando você escolhe uma cor, no caso eu escolhi essa aqui, azul bem escuro, ele te mostra algumas informações. Primeiro, o código hexadecimal, que é esse hashtag e combinações de números, que pode ter letras também. Ele te mostra o código RGB. O que é o código RGB? Também é um outro tipo de código, é a mesma cor. Essa aqui de cima e essa aqui de baixo são dois códigos diferentes para a mesma cor. Só que esse aqui de cima é o tal do hexadecimal, esse aqui são as combinações, a quantidade de red, green, blue, por isso é RGB, que é vermelho, verde e azul. Tranquilo? Não precisa decorar isso, só para você saber de curiosidade, beleza? Show de bola! E o legal é que aqui embaixo a gente vai ver que ele vai mostrar para a gente tonalidades diferentes da mesma cor. Então, se eu quiser pegar uma cor que combine com esse azul para misturar no meu dashboard, para colocar nos gráficos, posso pegar esse mesmo azul, só que um pouco mais claro, ou esse mesmo azul um pouco mais escuro, tudo bem? Mas vamos lá, vamos começar por esse nosso azul aqui. Então, eu vou copiar o código dele, Ctrl C, a gente vai abrir nosso famigerado dashboard, a gente vai começar a montar ele aqui, tudo bem? Nosso objetivo final vai ser chegar nesse gabarito que você está vendo aqui na sua tela, mas a gente vai fazer ele do zero aqui no nosso PowerPoint. Então, abri um PowerPoint vazio aqui, beleza? E o que eu vou fazer? Vou tirar essa parte aqui do título, vou tirar essa parte aqui do texto, e para colocar o nosso plano de fundo, a gente vai colocar um retângulozinho e colorir ele. Então, vou vir aqui ó, na guia Inserir, Formas, e aí um ponto bacana, não sei se você reparou no nosso dashboard, vou até te mostrar pelo gabarito, na verdade a gente não pegou um retângulo com os cantos quadrados não, a gente pegou com cantos arredondados que ele fica um pouco melhor. Então eu sempre gosto de deixar levemente arredondado, que fica com um visual um pouco mais legal. Ó, então se você olhar aqui no gabarito, aqui nos cantos ele não está 100% com a quina quadradona, digamos assim, com a quina reta, ele está com a quina um pouco inclinada e fica bem bacana, beleza? Então vamos voltar aqui no PowerPoint. Vou colocar dentro das formas, tem essa aqui, ó, tem o primeiro retângulo e tem o segundo retângulo, que é o retângulo de cantos arredondados. Então vamos colocar esse cara aqui e vamos preencher ele completamente no nosso PowerPoint. E aí, cara, vai ter bastante trabalho aqui de detalhezinho, da gente ficar fazendo ajustes pequenos e tal. Então, o primeiro ajuste que a gente vai ter que fazer, repara que esse retângulo de cantos arredondados, ele tem os cantos muito arredondados, só que não faz sentido ter o dashboard com esse nível de arredondamento, vamos dizer assim. Então, o que a gente pode fazer? Clicar nessa opçãozinha, nessa bolinha laranja e chegar um pouco para a esquerda. Por quê? Porque ele vai achatando um pouco o arredondamento. Ele não fica tão arredondado e começa a ficar já mais apresentável, tudo bem? E beleza, agora vai ser ajuste fino ali para você ir fazendo. Se você quiser, dá para ir comparando com o gabarito, para ver se está ficando parecido, mas perfeito. Agora, o que a gente vai ter que fazer é colocar aquela cor que a gente copiou no site. Então, lembra, no site, dei Ctrl V no código da cor, agora eu vou colar essa cor aqui. Como? Você vai clicar aqui no seu retângulo, e aqui em cima na guia de formatar, você vai vir em preenchimento da forma, que é o preenchimento aqui do seu retângulo. Preenchimento, você vai vir aqui ó, em mais cores de preenchimento, porque você tem uma cor personalizada. E aqui em mais cores, ó, ele te dá duas opções. Você pode colocar o código RGB, e aí você coloca quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul, ou você pode colocar o código hexadecimal, que foi o que a gente copiou. Então, eu vou deletar a cor que está aqui, vou dar um Ctrl V e um OK. Olha o que ele fez. Ele pegou exatamente a cor que a gente tinha escolhido lá no site. Só que agora, a opção que é bacana, que é o seguinte, essa cor, beleza, a gente conseguiu colocar ela aqui certinho, só que uma opção que pode ser interessante para você adicionar de layout é você colocar uma espécie de degradê. O que é o degradê? Se você olhar aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui no nosso gabarito. O degradê é basicamente você não deixar a cor 100% linear, ou seja, 100% igual em toda a superfície. Você deixar ela em algumas áreas um pouco mais escuras, em algumas áreas um pouco mais clara. Então você consegue dar um contraste bem bacana para não ficar aquele negócio 100% da mesma cor, tudo bem? E vamos lá, como que a gente faz então para colocar esse gradiente, esse degradê aqui para ficar bacana no nosso layout? Seguinte, você vai clicar aqui no seu retângulo com o botão direito, vai vir lá embaixo em formatar, forma. E quando você fizer isso, aqui do lado ele vai abrir essa caixinha aqui de opções de formatação do seu retângulo. E o que a gente quer mexer no caso é o preenchimento, são as cores de dentro dele. Então, eu vou vir aqui em preenchimento,
Repara que ele está com um preenchimento sólido, que é justamente a cor igual aqui em toda a superfície. Só que eu quero um preenchimento de gradiente justamente para variar a cor. Só que você fala assim, meu Deus, Alan, cliquei em preenchimento de gradiente e ele deu uma alterada na cor. E cara, o PowerPoint faz isso de vez em quando, sinceramente não sei porquê, mas ele dá essas bagunçadinhas aqui na nossa cor, mas não tem problema nenhum. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, vai ter essa opção chamada marcas de gradiente. E aqui em marcas de gradiente é justamente onde a gente vai definir a cor, as cores do gradiente. Como assim as cores do gradiente? Repara, desse jeito que está aqui agora, que a gente tem o gradiente começando aqui um pouquinho mais claro, tá vendo? Ó? E aí eu posso mexer ele para saber se eu quero mais claro numa superfície maior ou menos claro. Então eu posso pegar o branco e deixar ele maior, pegar o branco e deixar ele menor e tal. Então eu vou ter 4 barrinhas aqui, poderia ter mais, poderia ter menos barrinhas aqui, mas não vem ao caso. Mas eu tenho 4 barrinhas, cada uma dessas barrinhas pode ter uma cor. E olha o que ele fez. Ele deixou o seguinte, ó, a primeira cor um pouco mais clara e as outras 3 cores um pouco mais escuras. Por quê? Porque aí ele dá esse contraste, tudo bem? Então vamos lá, então vamos ajeitar com a nossa cor aqui. O que a gente vai fazer então? Essa primeira cor, essa cor aqui do início, vai ser a cor que a gente usou lá no site. Então vou clicar aqui na primeira barrinha, ó, vou vir aqui na cor, mais cores, e vou colar aqui, ó, a cor que a gente tinha escolhido. Ctrl V, ok. Beleza, já dá para começar a ver que ele está ficando parecido. Só que essas 3 cores seguintes, o legal é a gente deixar uma cor levemente diferente da inicial. Por quê? Porque senão não vai ter contraste. O gradiente é justamente cores diferentes que ele vai passando de um para o outro. Então, por exemplo, um azul claro e um azul escuro. Então, o gradiente vai de um ao outro mudando a tonalidade ali, tudo bem? É como se o sol se pondo ali, vai mudando a cor aos pouquinhos. Então, basicamente, vai ser mais ou menos nessa linha. Então, eu vou clicar na segunda barrinha, vou vir aqui em mais cores e, inicialmente, só para facilitar, vamos colocar aquela nossa cor original. Vamos colocar a cor original só para a gente ver como é que vai ficar. Cor original, ok. Só que, ó, tá vendo que ele começa a ficar tudo com a cor igual aqui em cima? E nos 2 próximos aqui ainda está com a cor diferente. Mas o que eu vou fazer? Por que eu coloquei a mesma cor? Porque agora que eu coloquei a mesma cor, ó, eu posso vir aqui em mais cores e eu posso mudar um pouco a cor, o tom dela. Eu posso colocar ela um pouco mais clara, um pouco mais escura nessa barrinha que você está vendo aqui onde eu estou passando o mouse. Então, se eu quiser deixar mais clara, posso deixar ela aqui um pouco mais clara ou mais escura um pouco mais para baixo. Vou deixar ela um pouco mais escura, então vou descer um pouquinho a setinha e vou dar OK. Beleza? Então a gente vai colocar essas 3 cores aqui um pouquinho mais escuras. Vou colocar aqui a terceira também um pouco mais escura. Por sinal, vou até copiar essa cor da segunda. Como que eu faço? Vou clicar aqui na segunda barrinha, vou vir aqui em mais cores, ó, selecionar aqui a cor Ctrl C e vamos lá na terceira cor e vou dar um Ctrl V aqui. Perfeito. Ok, vou lá na última, também, ó, mais cores, vou dar um Ctrl V aqui, perfeito. E aí agora, o que acontece? Basicamente, ó, a gente consegue ver que se eu pegar essa barrinha inicial, que ela está um pouco mais clara, se eu chegar um pouco para a direita, vai mudar. Se chegar um pouco para a esquerda, vai mudar também. Então, posso agora ir brincando um pouco com as cores para fazer para mexer um pouco nas tonalidades aqui. Então, por exemplo, agora não vai ter muita regra, tá? Aqui é basicamente a gente conseguir tentar ver o que fica bacana. Então, por exemplo, eu vou pegar essa primeira barrinha e vou deixar aqui no início. A segunda barrinha, vou deixar aqui mais ou menos... Tá vendo que tem essa posição aqui? Você pode pensar por essa posição. Deixei aqui mais ou menos no 61%. A terceira eu vou deixar aqui mais ou menos ali no 76%. Beleza. Então, também não quero ficar mexendo demais aqui para também não ficar um negócio muito bagunçado. E você fala assim, pô, Alon, mas não mudou muita coisa aqui esses gradientes. É o seguinte, ó, tá vendo esse tipo de gradiente? É legal a gente mudar esse tipo de gradiente porque é ele que vai dar aquele toque um pouco mais com as cores variando. Então, por exemplo, o tipo de gradiente está linear, vou clicar aqui e vou trocar para radial. Repara que ele já começa a mudar um pouquinho. E a gente consegue escolher a direção do gradiente, se ele vem um pouco mais da direita, vem um pouco mais da esquerda. Então, por exemplo, ó, posso colocar aqui do canto inferior direito, posso colocar aqui vamos lá, do canto inferior esquerdo, e repara que ele vai mudando um pouquinho. Posso colocar do centro, então vou colocar do centro que ele vai deixar um pouco mais claro no centro, um pouco mais escuro nas pontas, beleza? E de novo, a ideia não é a gente ficar aqui perdendo horas e horas com detalhes, mas a ideia é justamente a gente conseguir fazer uma coisa um pouco diferente para conseguir deixar o layout um pouco mais bacana. Perfeito, fizemos aqui então o nosso plano de fundo original. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, depois do plano de fundo, o legal é a gente conseguir fazer, que nem está aqui no gabarito, ó, deixa eu te mostrar. Aqui no gabarito, você vai conseguir ver que a gente colocou justamente espaços
para entrarem os nossos gráficos. Então, por exemplo, o gráfico de funil que está lá no dashboard tem um espaço para ele. Os cartões têm espaços para eles. Como que a gente vai fazer esses espaços? Basicamente, a ideia vai ser a gente pegar esse retângulo que já está pronto, dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele. Por quê? Porque agora eu já tenho um retângulo e eu posso usar justamente esse retângulo para conseguir usar esse retângulo para ser meio que o espaço onde vão entrar os gráficos e tudo mais. Beleza, só que é o seguinte, vou colocar vários retângulos aqui, um retângulo para cada um dos cartões que eu tenho lá no meu relatório, um retângulo para cada gráfico. Como eu sei onde posicionar certinho o meu retângulo? Cara, para você saber onde posicionar as informações aqui do seu retângulo, você vai ter que simplesmente tirar um print do seu dashboard, tudo bem? Então você vai vir aqui no seu dashboard original, você vai literalmente tirar um print dele, ó. Vou chegar aqui e dar um print. Perfeito. E aí você vai vir aqui no seu PowerPoint e colar o seu print que você acabou de dar. Então, ó, Ctrl+V. Perfeito. Só que, ó, o que você vai fazer? Você vai manter agora somente a área do dashboard. Você vai cortar tudo que é em volta do Power BI, todos os botões. Você vai deixar só a área do dashboard. Então, você vem aqui, ó, na foto que você acabou de colar, vem aqui do lado em cortar, e aí você seleciona, ó, para ficar certinho cortado na seção do dashboard. Porque é ela que você vai usar como referência para saber as posições de cada retângulo que você vai colocar aqui. Então, ó, cortar. Agora, eu vou colocar certinho do tamanho do meu slide, só para saber onde que eu vou encaixar as informações. Beleza? Perfeito. Só colocar ele aqui um pouquinho mais para cima. Show de bola. Beleza, e o que eu faço com essa imagem que eu tenho agora do meu dashboard? Agora, a gente vai usar essa imagem justamente para conseguir pegar os nossos retângulos e ir encaixando as informações. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, você vai clicar aqui nesse cara chamado painel de seleção. O que é esse painel de seleção? É basicamente uma lista que aparece aqui do lado, ó, com tudo que você tem dentro do seu slide. Então eu tenho a imagem do dashboard, eu tenho aquele retângulo de cantos arredondados que está aqui atrás, ó. Inclusive eu posso ocultar, quer ver? Se eu ocultar a imagem aqui, ele me mostra os outros, ó. Retângulo de cantos arredondados, retângulo de cantos arredondados. Então, ó, o que eu posso fazer? Eu posso jogar o meu retângulo de cantos arredondados aqui para cima. E aí, ó, é justamente esse cara que eu posso dimensionar para colocar exatamente por cima do meu cartão. Quer ver, ó, o que eu fiz? De novo, vou repetir. Esse retângulo de cantos arredondados que eu acabei de colocar, ele está aqui embaixo, só que eu vou colocar ele por cima, ó, vou clicar e arrastar para colocar por cima do nosso cartão, beleza? E agora é só você vir aqui e encaixar certinho as informações. Eu vou até deixar um espaço a mais do cartão, na parte da esquerda, porque a gente vai colocar alguns ícones aqui para representar as informações que nem vai estar no nosso gabarito que você vai ver. Mas vou deixar um espaço a mais aqui na esquerda. E agora você basicamente trabalha de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, ao invés de Ctrl+C, Ctrl+V, melhor ainda, tem um atalho aqui no PowerPoint que é Ctrl+Shift e você clica, ó, Ctrl+Shift e setinha, arrastando, ó, Ctrl+Shift, clique, você consegue usar as informações, você consegue reaproveitar o que você já tinha criado. Beleza, vou colocar aqui certinho. E aí você repete, ó, Ctrl+Shift, puxa o mouse e ele vai colocar aqui do lado. De novo, Ctrl+Shift, puxa, vai colocar aqui do lado bonitinho. E aí tenta sempre ir deixando minimamente alinhados, ó. Então o espaço entre os cartões é legal que ele seja minimamente parecido para não ficar, no início nos dois primeiros cartões tem um espaço pequeno, depois entre os próximos cartões vai ter um espaço maior. Tenta sempre deixar um espaço bacana para não ficar para ficar um negócio bem padronizado ali. Beleza? E aí repara que quando você vai passando o mouse aqui, aumentando ou diminuindo, você consegue ver o que está por trás. Então, por isso que fica fácil de colocar. Então, ó, Ctrl+Shift, puxa para a direita, perfeito. E aí tenta colocar de novo, mais ou menos o mesmo espaçamento ali. Show de bola. Vamos lá. Ctrl+Shift, setinha para a direita, vamos colocar aqui para fechar nesse cara do total desconto. Perfeito. Vou colocar ele aqui com o mesmo espaçamento. Tá certinho, perfeito ali pra gente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os retângulos por cima dos gráficos. Então eu vou pegar esse cara aqui. O que foi aquele Ctrl+Shift que a gente fez lá atrás? O Ctrl+Shift é para copiar o retângulo e deixar ele na mesma altura. Só que agora eu quero colocar o retângulo na parte de baixo. Então eu não preciso necessariamente, colocar ele na mesma altura. Então ao invés de Ctrl+Shift, eu vou usar só o Ctrl. Ó. Ctrl e aí puxa aqui o retângulo que ele vai copiar ele. Tudo bem? Perfeito. E vamos colocar ele bem por cima aqui do nosso gráfico. Show de bola. E aí um detalhe que eu vou fazer aqui talvez para o gráfico é o seguinte, ó, para o gráfico talvez precise de um retângulozinho um pouco menos arredondado. Então eu vou até deixar ele um pouquinho menos arredondado. Beleza.
E aí, de novo, ó, Ctrl, puxa ele aqui para baixo, vamos colocar aqui no gráfico de total projetos. E aí é só ir ajustando aqui também, para também ter um espaçamento certinho ali entre os gráficos. Coloca aqui por baixo certinho. Vamos colocar no nosso total de oportunidade por status também. Então, ó, segura o Ctrl, copia aqui para o nosso gráfico da direita e aí coloca aqui embaixo certinho. Perfeito. E, de novo, tenta deixar um espaçamento entre os gráficos. Então, ó, repara que está muito coladinho, tenta deixar um pouquinho mais para esquerda para não ficar muito grudadão ali. Perfeito. Então, a gente conseguiu colocar aqui os nossos retângulos por cima para encaixarem no gráfico. Você fala assim, Alon, mas por que agora ele não está com um plano de fundo? Por que agora o fundo está branco? É só porque, no fundo, ó, lembra que a gente estava com essa imagem. Então, se eu pegar essa imagem e jogar para cima, o que é essa imagem? Era o nosso print do dashboard. Mas eu vou clicar aqui nessa imagem que apareceu. No meu está aparecendo imagem 6, no seu pode estar aparecendo alguma outra coisa. Vou clicar aqui nessa imagem e vou dar um delete nela. Pronto. Agora a gente está só com as informações que interessam. Só que vamos lá, esses retângulos que a gente colocou aqui, eles são exatamente o mesmo retângulo do plano de fundo, então não tem um contraste muito bom entre eles. Então o que dá para a gente fazer? O que a gente pode fazer é basicamente colocar um sombreado em volta dos nossos retângulos de cada gráfico, de cada cartão, só para demarcar certinho, porque senão fica meio ruim de enxergar onde estão as informações, porque não tem um contraste muito claro. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse primeiro cara aqui, vamos lá, vou clicar aqui em cima em formatar, e aqui em efeitos de forma, eu posso colocar uma sombra, tá vendo? Eu posso colocar uma sombra aqui na parte inferior direita, posso colocar aqui na parte inferior esquerda e tal. Vou colocar na parte inferior direita, que é essa primeira aqui. Ah, Alon, mas não apareceu sombra nenhuma. Na verdade apareceu, só que a sombra tá preta. Só que a sombra preta num fundo azul escuro não dá para enxergar muito bem. Então vamos editar esse cara aqui, ó. Efeitos de forma, sombra. E a gente vai aqui embaixo, ó, em opções de sombra, beleza? E agora eu posso escolher qual é a cor que eu quero para a sombra. Vou colocar aqui cor branca, que aí sim, agora eu consigo enxergar justamente, ó, voltando aqui para o primeiro slide, consigo enxergar onde estão as informações, beleza? E agora vamos reaproveitar essa mesma sombra para os outros. Como? Vou clicar aqui nesse retângulo, vou vir aqui no pincel de formatação e jogar aqui no próximo, beleza? Pronto, copiei aqui para o seguinte. Só que eu vou ter que fazer isso para todos. Só que como que eu faço para poder usar o pincel de formatação para vários retângulos? Eu vou clicar, ao invés de uma vez no pincel de formatação, vou clicar 2 vezes nele, ó, 1, 2. Por quê? Porque aí agora vou clicar no primeiro retângulo e ele continua com o pincel de formatação selecionado. Por quê? Porque eu cliquei 2 vezes. Então, ó, vou clicar no primeiro cartão, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Show, perfeito. Colocamos aqui certinho e aí vou dar um ESC para ele voltar e tirar o pincel de formatação. E aí, ó, só um cuidado para você tomar aqui. Tá vendo o que eu acabei fazendo? Eu acabei deixando esse gráfico da direita, esse retângulo, muito colado com a extremidade do dashboard. Então, sempre tenta deixar um espacinho só para não ficar muito grudado por aqui, beleza? Perfeito. E uma dica que é a seguinte. Repara que mesmo a gente tendo colocado essa sombra aqui em volta, ainda fica um pouco esquisito, digamos assim, a mesma cor do que o fundo. Então, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso. Primeiro de tudo, lembra, ó, se eu clicar aqui no plano de fundo de trás, a gente tinha colocado o tipo de gradiente radial. Eu posso vir aqui nesses caras aqui da frente e mudar um pouco o tipo de gradiente para dar um contraste. Então, por exemplo, ó, clicando aqui nesse cara, posso vir aqui no tipo de gradiente linear, e aí ele fica um tiquinho diferente, beleza? Nada bizarro assim, mas já faz alguma diferença. Eu vou reaproveitar esse cara, ó, pincel de formatação 2 vezes, e vou colocar nos outros. E aí, repara como ele já começa a dar um contrastezinho um pouquinho diferente. E vou dar um ESC para parar com o pincel de formatação. Outra coisa que a gente pode fazer é deixar esses retângulos aqui dos cartões um pouco mais claros. Por quê? Para destacar eles um pouco mais. Para a gente poder localizar as informações de forma mais fácil. Porque, de novo, se não tiver algum mínimo contraste entre as cores, fica um pouco mais difícil da gente conseguir diferenciar os retângulos do plano de fundo original. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso clicar em todos os retângulos. Então, clica no primeiro. E aí, seguro o Ctrl e seleciono o restante, ó. Cliquei no primeiro, seguro o Ctrl, ó. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E aqui embaixo, nas cores de gradiente, a gente pode mudar e deixar uma cor um pouco mais clara, por exemplo. Deixar o azul um pouco mais claro para ter um contraste aqui. Então, eu vou clicar aqui. Lembra, a cor original que a gente tinha colocado no gradiente era essa primeira barrinha. E aí, de novo, não precisa decorar nada do tipo. Eu aprendi isso por agora também, então não é nada de decoreba. É basicamente você ir vendo e testando, beleza? Então, essa primeira barrinha do gradiente, eu vou escolher uma cor diferente, um pouco mais clara.
E aí, para você não ter que ficar clareando a cor aqui na mão, uma opção bacana é a seguinte, você pode voltar lá no site, e no site, lembra que tinha aquela cor que a gente escolheu. Só que aqui embaixo, de novo, tem as opções para a gente poder pegar aquela mesma cor e escurecer ela, ou clarear. Então vamos lá, vou pegar essa cor aqui, ó, selecionar essa cor, vou clicar aqui em copiar, ou Ctrl C, e aí voltando aqui no nosso PowerPoint, vou dar um Ctrl V e OK. Perfeito. Então repara que ele já começa a dar uma clareada e a gente já começa a conseguir distinguir as informações certinho. Perfeito. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou deixar os cantos aqui do nosso retângulo do dashboard um pouco menos arredondados, só para te ganhar um espacinho aqui. Perfeito, bem melhor. E aí agora, para fechar com chave de ouro, eu quero te passar o bizu, que é o seguinte. Aqui quando a gente vai colocar os cartões, que são as informações que normalmente ficam em cima, principais ali, por exemplo, ó, aqui no nosso dashboard a gente tem cartão para exibir o total de oportunidade dos projetos que a gente fechou aqui, que a gente tem aqui na empresa, o total de projetos que a gente conseguiu de fato fechar, quantos leads a gente ainda tem, ou seja, dos 2.633 projetos possíveis que a gente tem, quantos a gente ainda pode fechar, a gente ainda tem contato. Depois, qual foi o total orçado, qual foi o total pago com desconto, qual foi o desconto concedido. Então, o legal aqui do nosso relatório é a gente colocar sempre ícones para conseguir representar as informações. Então, por exemplo, oportunidade, vou colocar um ícone, total orçado, vou colocar um ícone e assim por diante. Onde que eu pego esses ícones? A gente vai pegar os ícones nesse sitezinho aqui chamado Flat Icon, beleza? Então, você vem nesse site chamado Flat Icon e você vai vir aqui embaixo, você vai pesquisar pelo que você quer procurar um ícone. Então, por exemplo, eu quero procurar por clientes. Então, vou colocar aqui clients ou customers. Então, de preferência, pesquisa em inglês, porque ele vai encontrar mais opções. E se você não souber a palavra em inglês, joga no Google Tradutor. E eu posso escolher alguma por aqui. Então, vamos pensar aqui. Ah, Alon, eu quero colocar, por exemplo, um ícone para projetos fechados. Aí você vem aqui, por exemplo, ó, no Flat Icon. Aí você pode colocar aqui, deal, por exemplo, de negócio fechado ali. Perfeito. Aí você pode pegar aqui um desses íconezinhos, fazer download. Inclusive, se você fizer o login gratuito, se você se registrar gratuitamente, você pode mudar a cor para deixar a cor branca e tal. E aí, para a gente não perder muito tempo escolhendo cada um dos ícones, eu deixei já no nosso PowerPoint os ícones disponíveis nessa segunda página. Então, a gente já tem um ícone aqui para total de oportunidades, negócios fechados, aqui para o total de leads, total orçado e assim por diante. Então, vou basicamente copiar esses caras, ó, Ctrl C e Ctrl V aqui no nosso PowerPoint, tudo bem? Claro, aqui teria o trabalho da gente ficar ajustando o tamanho, da gente ficar ajustando a posição, mas eu até deixei na posição certinha para a gente poder ganhar tempo aqui e focar no que interessa, beleza? Então, vou copiar todos os caras aqui, ó, do primeiro. E aí vai segurando o Ctrl. Segura o Ctrl, clica no segundo, terceiro, quarto e quinto. Ctrl C, Ctrl V aqui em cima. E aí, olha que massa que fica o nosso layout. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar ele como imagem, a gente vai salvar esse slide como imagem e a gente vai poder usar ele dentro do nosso relatório no Power BI. Como que a gente vai fazer para transformar esse plano de fundo em uma foto, em uma imagem? Tem mais de uma forma de fazer isso, mas uma delas é, por exemplo, você apertar o atalho Ctrl T, primeiro, clica dentro de algum objeto do seu slide, aperta Ctrl T que ele vai selecionar tudo. Aí você vem aqui, ó, com o botão direito e tem aqui embaixo salvar como imagem. Você vem aqui em salvar como imagem e aí escolhe onde você quer salvar. Vou colocar aqui, vou chamar de plano de fundo. Beleza. E aqui embaixo você pode deixar aqui no formato PNG, que tem uma qualidade bacana, e você vai salvar. Perfeito. Agora a gente salvou a nossa imagem, ó. Então se você vier aqui na sua pasta, vai estar lá certinho o seu plano de fundo que você acabou de salvar, só que agora ele está como imagem em PNG, bonitinho para você poder usar. E aí o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu Power BI, a gente vai vir aqui justamente nas opções de formatação da página, segundo plano da página, e aí aqui, ó, adicionar imagem. E aí você vai procurar aquela imagem que você tinha acabado de criar, que é o plano de fundo, e aí você vai clicar em abrir. Só que alguns ajustes que a gente vai ter que fazer. Primeiro, ó, a transparência, tá vendo que está 100%? Você tem que tirar ela para 0. Mesmo tirando a transparência para 0, ainda ficou um pouco esquisito. Por quê? Justamente porque a imagem ela não está no tamanho certinho. Para deixar no tamanho certinho, você tem que vir aqui, ó, ajuste da imagem, e aí você vem aqui e coloca em ajuste, que ele vai colocar certinho no tamanho que a gente quer. Beleza, então já dá para ver que tá ficando bem melhor, só que ainda tem alguns ajustes para a gente fazer. Por exemplo, as cores das letras, repara que estão pretas, então a gente vai ter que deixar as cores brancas. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, ó, vou clicar aqui, vou marcar todos os cartões, então seguro o Ctrl
e vai clicando em todos os cartões. E vamos vir aqui na parte de formatação. O que eu tenho que fazer? Mudar a cor da letra. Então, eu vou vir aqui ó, em cor, pesquisa por cor. Ó, a cor está preta, vou colocar branca para poder enxergar. Perfeito. A cor do rótulo que está aqui embaixo, que é a legenda, vou colocar aqui cor branca. E aí vamos fazer agora a mesma coisa para os gráficos. Para os gráficos, a gente não vai conseguir fazer para todos de uma vez, porque os gráficos são diferentes. Um é gráfico de coluna, outro é gráfico de funil e tal. Então vamos um por um aqui. No primeiro gráfico, vou clicar aqui na parte de formatação, vou vir aqui em cor, e aí tudo que tiver com a cor preta, por exemplo, a legenda, coloca lá cor branca, eixo X, coloca lá cor branca, cor do título, branco. Então vai deixando aqui para a gente conseguir enxergar, porque o plano agora de fundo está escuro. Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui. Esse aqui é a cor do gráfico, daqui a pouco a gente mexe na cor das colunas do gráfico. O que mais? Ó, título, cor da fonte, branca, certinho. Agora vamos para o próximo aqui, nosso gráfico de área. Vou clicar aqui, já está até salvo nas opções de cor. Então, o que a gente vai fazer? Eixo X, branco, cor do título, branca, eixo Y, vou colocar branco também, e aí vai mexendo aqui nas cores, ó. Cadê? Título, branco, certinho. Agora vamos mexer nesse nosso gráfico de funil. Gráfico de funil, de novo, já está salvo aqui na cor, que foi que eu pesquisei. Rótulo de dados, que são, na verdade, os rótulos aqui das categorias. Quais são as etapas do funil? Coloquei em branco. Rótulos de dados, que são os números que estão aqui dentro dos gráficos. Vou colocar em branco também, que fica bacana. Etiqueta dos dados, que aqui embaixo ele coloca 0% no início. Na verdade, ele coloca 100% em cima e 19,4% embaixo, que é o que representa no primeiro. Beleza, o título eu vou colocar da fonte branca também agora. Perfeito, então as fontes foram. Só que agora o legal vai ser a gente conseguir formatar certinho justamente as cores dos gráficos, para a gente conseguir colocar uma cor que combine bastante com o nosso relatório. Como que a gente vai fazer isso? Aí é o seguinte, de novo, o legal de você colocar no seu gráfico, esse azul que está aqui agora, ele está até bacana. Só que o legal é a gente pegar uma cor azul que de fato combine com o nosso plano de fundo. Então a dica é, volta lá no site de onde você pegou a cor, que é esse aqui, na verdade esse aqui, que é o azul escuro, e pega um azul um pouco mais claro. Por que um azul um pouco mais claro? Porque o azul um pouco mais claro, ele vai te permitir justamente ter um contraste. Porque se for o mesmo azul do plano de fundo, não vai dar para enxergar nada. Então, por exemplo, você pode pegar esse azul um pouco mais claro ou esse azul um pouquinho mais claro também. Vou pegar esse terceiro aqui. Ctrl C, vamos pegar o código dele, e esse código da cor a gente consegue usar ele nos gráficos do Power BI também. Então, ó, vamos lá. Nesse gráfico aqui, vou vir aqui na parte de formatação, cores dos dados, ó. E a coluna que estava em verdinho, em azul, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em mais cores e vou colar aquela cor. Ó, já fica com aquele azul. O total orçado, a gente pode colocar aquele verde que estava antes. Então já fica bem bacana. Esse gráfico de área aqui embaixo, o que eu vou fazer? Ó? Vamos pesquisar aqui cores dos dados. Vamos colocar aqui justamente ó, mais cores, Ctrl V. Perfeito. Se quiser, dá até para colocar uma cor ainda mais clara, mas tudo bem. E pode vir aqui nesse gráfico de funil, vir aqui na parte, cadê? Clica aqui no gráfico de funil, vamos na parte de opções de formatação, ó, cores dos dados, clica ali em mais cores, dá um Ctrl V. E aí, de novo, a gente pode pegar uma cor um pouquinho mais clara, mas aqui já dá para ver como que faz total diferença a gente fazer um layout profissional. Então, cara, olha a diferença com um layout profissional, com esse degradê, com esse gradiente que a gente fez, com os ícones para representar as informações. Aí, claro, você pode ajeitar, fazer ajustes finos de formatação. Alon, eu quero tirar um pouquinho desse espaço que ficou aqui na esquerda, você pode mexer à vontade, agora é basicamente ajuste fino. Mas me diz se faz ou não faz diferença. Se você gostou dessa aula, coloca aqui para mim nos comentários para eu saber que você assistiu tudo e chegou até o final. Então comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim, Alon, para eu saber que você chegou até o final. Se você gostou, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os conteúdos novos e vão aparecer aqui dois botões, um para você acessar nosso mini curso de Power BI e outro para você acessar mais uma aula onde eu te ensino a criar um dashboard de fluxo de caixa. Então aproveita nossos próximos conteúdos, espero que tenha curtido a aula e a gente se vê na próxima semana.